Olá, boa noite. Boa noite. Os donos da festa. Parque Assis Brasil recebe os primeiros animais para a Expo Inter 2015. A alimentação inadequada na infância põe em risco a saúde dos futuros adultos brasileiros. Vida sedentária aumenta a obesidade entre caminhoneiros. Atraso em licitação pode comprometer serviço de aluguel de bicicletas em Porto Alegre. Começa a preparação dos voluntários para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Os animais que vão participar da 38ª edição da Expo Inter já estão chegando ao Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. O maior evento do agronegócio da América Latina começa neste sábado. Para participar da feira, os criadores precisam apresentar documentação específica e os animais passam por um rigoroso controle sanitário. O movimento de chegada dos primeiros animais que vão participar da feira é intenso. Desembarcaram especialmente bovinos, equinos e ovinos. O cuidado dos criadores com os bichos é permanente. São 160 raças diferentes e quase 5.000 inscritos no evento. É nessa área que os animais entram e saem do parque de exposições. Aqui, veterinários e auxiliares técnicos analisam cada animal e verificam o cumprimento das determinações sanitárias para cada espécie. Para ingressar, são analisados os documentos, os exames, o registro de participação do animal na feira e a nota fiscal de transporte e atestado veterinário privado certificando a sanidade. Desembarcam dos caminhões, onde são identificados pela sua tatuagem, pelo seu RP, né? E posterior a isso é feito o exame clínico, onde a gente avalia as condições sanitárias do animal, se não existe nenhum sintoma compatível com alguma doença que possa ser transmissível dentro da exposição, que ele não possa passar alguma enfermidade para os outros animais. Este ano, os equinos recebem atenção especial por causa de um caso de mormo em junho no município de Rolante. A doença é causada por uma bactéria e provoca febre e fraqueza. É contagiosa e pode ser transmitida para pessoas. O mormo não tem cura e o cavalo deve ser sacrificado. Esse momento aqui é a Copa do Mundo de todas as raças, na verdade, né? Então todo mundo se prepara com muito esmero e muito carinho para vir aqui, né? Esse ano, todos os animais que adentrarem, os equinos que adentrarem o Parque Assis Brasil, necessitam de um exame negativo para mormo, né? Então, é essa a única exigência então todos os animais que entrarem aqui vão ter um exame negativo para mormo. É um trabalho bastante criterioso, é analisado todos os animais que entram, unitariamente, cada um que entra aqui é analisado em todos esses aspectos para ver se eles podem participar da exposição. E faltando pouco mais de 2 semanas para a abertura ao público, o acampamento Farroupilha começa a ganhar forma no Parque Harmonia, na região central de Porto Alegre. Como muitos piquetes começaram a ser erguidos no fim de semana, a movimentação já é intensa no local. As instalações elétrica e hidráulica estão prontas, o que facilita a montagem das estruturas. Segundo a Prefeitura da capital, este ano mais de 360 entidades vão participar do acampamento, entre piquetes, CTGs e departamentos de tradições gaúchas. O evento ocorre entre os dias 5 e 20 de setembro, com o tema Campeirismo Gaúcho e sua importância social e cultural. E a saúde das futuras gerações de brasileiros pode estar comprometida pela alimentação inadequada das crianças. Uma pesquisa do IBGE revela que produtos ricos em açúcar, gordura e sódio entram cada vez mais cedo no cardápio dos pequenos. Quando chega a hora do lanche, é quase um piquenique. No centro da rodinha, a bandeja com frutas e um carboidrato. A rotina garante que todos saibam a ordem dos alimentos. A fruta. Por quê? Porque sim. Primeiro a fruta e depois? O pão de queijo. E por último o suquinho. É.
Mas nem sempre é fácil. Mesmo em uma escola que trabalha a educação integral, aliando ecologia à alimentação naturalista, crianças são crianças e muitas vezes preferem o doce e a fruta. O açúcar é algo que altera o paladar, né? A gente sabe, e que no momento que eles comem uma vez, eles vão querer mais. Então a gente precisa estar orientando muito e oferecendo muitos alimentos saudáveis, porque é na infância que os hábitos alimentares são adquiridos, né? Para convencer, vale o lúdico. Com o que parece a bergamota? Uma tartaruga. Tartaruga? E até explicações mais funcionais sobre um bom motivo para comer frutas. Pra fazer cocô. Só que esse ideal está muito longe da realidade da maior parte das crianças brasileiras. E por isso o Ministério da Saúde acendeu o sinal vermelho na questão da alimentação infantil. Segundo a pesquisa nacional de saúde feita pelo IBGE, 61% das crianças com menos de 2 anos já consomem algum tipo de produto industrializado, como biscoitos, bolos e bolachas. E 32% inclui no cardápio regular refrigerantes e sucos artificiais. A praticidade dos pacotes prontos introduz muito cedo na vida dos pequenos açúcares, gorduras e conservantes químicos. Resultado, doenças associadas a hábitos de vida chegam cada vez mais cedo. Eles facilitam o aparecimento do diabetes. A gente vê alterações no metabolismo da glicose já em crianças, em adolescentes. A gente vê colesterol alterado em crianças, em adolescentes. Famílias precisam se dar conta de que esse período inicial da vida é um período muito precioso. A gente chama de janela de oportunidade, né? A criança aprende muito nessa fase e aprender a se alimentar bem é super importante. Os pais que são os responsáveis são os pais que têm que estimular toda essa questão de saúde na criança o quanto antes melhor, né? Nesta escola de educação infantil, a nutricionista garante um cardápio equilibrado. Só entra suco natural ou água, um alimento imprescindível que às vezes tem sido deixado de lado. No prato, arroz, feijão, carne e vegetais. Tudo com quase nada de sal. E a orientação é dada também para os pais, porque o exemplo na mesa tem que vir de casa. Os filhos são reflexo dos pais. O que os pais comem, os filhos vão comer. Então, papais e mamães, procurem colocar à sua mesa bastante frutas, verduras, alimentos saudáveis realmente. O governo do Rio Grande do Sul vai parcelar a dívida com as Santas Casas e os hospitais filantrópicos do estado. O anúncio foi feito hoje depois de reunião entre o governador José Ivo Sartori e representantes das instituições de saúde. A dívida de 210 milhões de reais vai ser quitada em 36 vezes a partir do ano que vem. Os hospitais farão empréstimos bancários com juros de 1,6% ao mês. Os valores referentes às parcelas serão repassados mensalmente pela Secretaria da Saúde. O acordo não compromete os repasses mensais feitos aos hospitais. A previsão é de que a dívida seja totalmente quitada em 2018. O tempo fica parcialmente nublado no norte do estado nesta terça-feira. Na Serra, sol com períodos de muitas nuvens. Faz 12 graus em Caxias do Sul. No Planalto, sol com algumas nuvens. Em Passo Fundo, a umidade do ar pode chegar a 97%, mas não chove. As marcas atingem os 23 graus. No Noroeste, períodos de sol e nuvens. Ao amanhecer, as temperaturas ficam baixas. Mínima de 8 graus em Cruz Alta. E assista ainda nesta edição. Olimpíadas do Rio de Janeiro são oportunidade de ampliar conhecimentos e incrementar currículo. E logo após o intervalo, um alerta para a obesidade entre os caminhoneiros. E ainda, serviço de aluguel de bicicletas em Porto Alegre pode ser interrompido por causa de atraso na licitação. É já já. O tempo fica encoberto nesta terça-feira no oeste do estado. Na fronteira, nevoeiro ao amanhecer. A nebulosidade aumenta ao longo do dia em Uruguaiana, mínima de 8 graus.
Em São Borja, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. A mínima fica em 8 e a máxima em 25 graus. Manhã de nevoeiro em Alegrete. Sol e aumento de nebulosidade ao longo do dia. Mínima de 7 graus. Pausa para a manutenção. Em Passo Fundo, cerca de 200 motoristas, em especial caminhoneiros, participaram na BR-285 de uma iniciativa que avaliou e orientou sobre os cuidados com a saúde. Um dos principais problemas constatados foi a obesidade. Veja na reportagem da UPF TV. Lidmar é caminhoneiro há 16 anos e não costuma cuidar da saúde. Ele foi orientado a perder peso. Será que a gente faz pouco exercício e fica muito sentado, né? Aí se fizesse mais exercício a gente não estaria desse jeito, mas fazer o quê, né? Esse pouco tempo que ele ficou fazendo os exames valeram a pena. É 1 hora, mas 1 hora não faz nada, não vai fazer mal pra gente, né? Parei aqui, o cara perguntou pra mim fazer, eu já tinha passado um monte de lugares aqui e nunca tinha parado. Agora parei, pra mim eu tô feliz aqui. Aqui, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, professores e alunos da UPF, realizaram avaliações com os motoristas. Primeiro, é feita a coleta dos dados do caminhoneiro. E depois, ele segue para os exames de pressão arterial, frequência cardíaca, de respiração, teste de glicose, de força, visão e audição, além de exames bucais e avaliação física. Caso o motorista tenha alguma alteração, é feito o encaminhamento necessário. O encaminhamento é feito de imediato. O motorista ele fica aqui em observação e, se precisar, ele é encaminhado diretamente ao hospital. Esse comando é realizado uma vez por ano em uma cidade de cada estado do Brasil. E a escolha de Passo Fundo tem um motivo. Passo Fundo é uma rota, né? É uma rota do Mercosul, então o trânsito de caminhão é muito seguido. Os caminhoneiros, eles têm na verdade, um período muito condizente de horas trabalhadas. Então são esses aí que a gente, na verdade, atende, né? Por eles não ter a hora correta para fazer os exames, o dia, às vezes não tem dia útil para fazer. Os exames são fundamentais para manter a saúde do motorista em dia e evitar acidentes nas rodovias. Então é o momento que nós pegamos ele, às vezes ele pode dizer, mas vou perder tempo. Não é perder tempo, né? É uma necessidade que nós forçamos um pouco a essas pessoas a se fazerem presentes e aí detecta alguns problemas que ele achava que não tinha. Hélio, que também está na estrada há muitos anos, reconhece a falta de cuidado dos caminhoneiros com a própria saúde. A gente, como caminhoneiro, não cuida direito da saúde, né? Não faz exames como deveria ser feito. Então isso aqui é muito importante, né? A saúde é tudo, né? A música como aliada no combate à tuberculose. Um projeto em Porto Alegre tenta reduzir o número de pessoas que não chegam ao final do tratamento. A capital gaúcha é uma das metrópoles brasileiras com a maior taxa de incidência da doença. Na sala de espera de consultas, música feita de instrumentos musicais simples, mas muita empolgação. No projeto E Se Essa Rua Fosse Minha, voltado para moradores de rua, a música é uma forma de ajudar no tratamento da tuberculose. 3 vezes por semana, Léo e Pedro vão até o Centro de Saúde Santa Marta para levar arte a quem passa por ali. Quando o ambiente não está bom para fazer as coisas, daqui a pouco, rapidinho assim, a gente consegue, a música, né, a arte, consegue amolecer as tensões, né, e sob opiniões dos funcionários de saúde, as pessoas que chegam no consultório chegam de outra forma, né, e é a opinião deles, é a opinião dos usuários do serviço. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões. De acordo com o Ministério da Saúde, Porto Alegre é a 4ª capital com maior incidência da doença. E a taxa de abandono do tratamento também é superior à média nacional. O tratamento, em geral, nos casos menos agravados, dura 6 meses e a Secretaria Municipal de Saúde, o consultório na rua, dão todo o acesso aos medicamentos e ao acompanhamento dos casos. E é claro que com música e um pouco de descontração, o tratamento se torna mais agradável.
desmatamento, erosão, relação, causa e efeito. Só existe uma saída, um caminho claro e lógico. Neste mundo tudo é belo. O serviço de aluguel de bicicletas em Porto Alegre pode ficar temporariamente fora de operação. Isso porque a licitação que deveria ter ocorrido em julho atrasou. Ainda não foi feita. O contrato com a atual prestadora do serviço termina no dia 22 de setembro. A interrupção pode comprometer o deslocamento dos mais de 150 mil usuários cadastrados no Bike Poa. Priscila usa a bicicleta todo dia para ir à universidade e teme prejuízos. Eu vou ter o custo do ônibus, que eu não tenho atualmente, e por enquanto, né? E a facilidade, eu chego muito mais rápido do que esperar um ônibus e vir para aula. Eu economizo tempo e dinheiro também. A previsão da Prefeitura é de que o edital seja lançado até a primeira semana de setembro. O resultado sairia no fim do mês, mas pode demorar mais. Além disso, se a empresa vencedora não for a mesma que opera o serviço hoje, o aluguel de bicicletas pode ser suspenso. Esses prazos nós vamos tentar, o prazo pelo menos de entrega da documentação, vai ver se a gente consegue abreviar esse prazo e fazer a contratação o mais rápido possível. O prazo de instalação das bicicletas, caso o sistema for outra operadora, ela vai ter até 120 dias para instalar todo o sistema. Os ciclistas criticam a falta de planejamento da Prefeitura. O que parece é uma falta de organização. Seja ela no primeiro processo licitatório que não fez uma previsão do serviço ser prestado até uma nova empresa assumir, ou então do novo processo licitatório ser realizado às vésperas da finalização do serviço prestado que foi licitado anteriormente, né? Os ciclistas também reclamam de alguns problemas na manutenção das bicicletas. Essa, por exemplo, só tem um dos espelhos e um dos pedais está quebrado. Outro pedido feito pelos usuários do serviço é para que as estações de bicicleta não fiquem concentradas somente na região central de Porto Alegre. Não uso diariamente, porque eu moro na Zona Norte, lá é uma zona que não tem, o que eu acho muito ruim, né? Que privilegia algumas áreas de Porto Alegre. A licitação prevê uma ampliação do número de estações para atender outras regiões da cidade. Aumento de estações de 40 para 50 e aumento de bicicletas de 315 para 406. Sobre a manutenção das bicicletas, a IPTC afirma que a empresa responsável faz reparos frequentes. Mesmo com alguns problemas, o que ninguém quer é perder essa alternativa de transporte. Terça-feira vai ser de sol no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, nevoeiro nas primeiras horas da manhã, máxima de 23 graus. Em Santa Maria, muitas nuvens à tarde, faz 10 graus nas primeiras horas do dia, mas depois esquenta. Em Cachoeira do Sul, temperaturas amenas, máxima de 23 graus. E assista depois do intervalo. Começa a preparação dos voluntários que vão trabalhar nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. A gente volta já. A região leste terá uma terça-feira de tempo firme. Em Porto Alegre, sol com algumas nuvens. Não chove, mínima de 12 graus. Em Guaíba, presença de sol e períodos de nuvens. A máxima fica em 22 graus. No litoral norte, terça-feira de tempo encoberto. O dia vai ser de sol com aumento de nebulosidade durante o período. Mínima de 14 graus em Tramandaí. O frio que está de volta ao estado deixa os produtores de uva da Serra preocupados. É que com o inverno mais quente, os parreirais brotaram antes e uma geada neste momento pode ser fatal para as plantas. Veja na reportagem da TV Caxias. Juliana trabalha como agricultora há mais de 20 anos, mas os parreirais de uva são o sustento da família do marido há quase 50. Segundo ela, desde que iniciou o trabalho no campo, nunca teve um inverno com temperaturas tão altas. Mas apesar desse calor, a brotação está ainda parada, assim, né? Mas é o bordô que vem antes, né? E a gente espera que não venha mais geada, porque se vier, vai estragar a produção, né?
A agricultora conta que no ano passado perdeu cerca de 70% da plantação de uva em função da queda de granizo e dos ventos fortes que atingiram o local. Para este ano, ela espera ter resultados melhores na colheita. Que chova, né, para os brotos brotarem bem e vamos esperar o que vai acontecer, né? Este engenheiro agrônomo explica que, em função do calor fora de época, as uvas começam a brotar de forma irregular e, por isso, podem se desenvolver mais nas pontas dos galhos. Caso o frio tivesse se mantido durante os meses de inverno, os brotos surgiriam mais ou menos ao mesmo tempo. É torcer para que não ocorra uma geada, né? Que daí pode prejudicar essas plantas que já estão brotadas, né? Mas se continuar assim, se não ocorrer uma geada, daí não vai ter nenhum prejuízo maior. E se for boa, não vier geada, granizo, vento, vai ser uma produção muito boa esse ano. O sol deve voltar ao sul do estado nesta terça-feira. Em Bagé, a umidade chega a 99%, mas não chove. Mínima de 7 graus. Sol entre nuvens em Pelotas. As temperaturas continuam amenas. Vão dos 21 aos 11 graus. No litoral sul, os ventos chegam a 20 km por hora. Em Rio Grande, máxima de 20 graus. Começou a preparação dos voluntários para a Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, são 4.000 interessados em colaborar com o evento. Uma forma de ampliar os conhecimentos e também incrementar o currículo. Expectativa e ansiedade é o que não falta por aqui. Não é sempre que tem esse evento no nosso país, então a gente tem que aproveitar a oportunidade, né? Mais do que aprendizado, né? Acho que isso não é só um currículo para o profissional, isso é um currículo para a vida inteira que a gente quer atingir, que a gente quer aproximar todo esse mundo de tudo que a gente tem oportunidade, né? Então, se a gente pode ir até lá, ainda mais que vai ser no nosso país, vai ser muito mais fácil para nós temos que ir lá e agarrar as oportunidades que vêm, né? Futuros voluntários para as Olimpíadas e Paralimpíadas Rio 2016, eles participam a partir desta semana de uma série de atividades de imersão. Esta é a primeira etapa presencial e ocorre no Centro de Formação de Voluntários. Por meio de dinâmicas em grupo, o objetivo será colocar estes voluntários um pouco mais perto do clima dos Jogos. Vai ser um trabalho em grupo, onde ele é dado uma atividade para trabalhar com pessoas que ele acabou de conhecer. Então, ele vai se sair nessa atividade é o que a gente está avaliando. Então, a gente está olhando trabalho em equipe, a gente está olhando liderança, a gente está olhando energia contagiante para poder classificar e escolher os nossos candidatos Rio 2016. Só no Rio Grande do Sul foram cerca de 4.000 inscritos. A maioria mora na região metropolitana de Porto Alegre e tem menos de 35 anos de idade. Até novembro, devem ser selecionados 70.000 voluntários de todo o país. Seguimos falando de esporte. A ginástica rítmica é um esporte que exige muita dedicação. Geralmente, os ginastas começam cedo, porque para se tornarem competitivos são necessários anos de treinamento. O segunda edição mostra agora um pouco da rotina da nova safra de atletas da ginástica rítmica gaúcha. Força, habilidade e beleza. As atletas se esforçam para cumprir os requisitos e, ao mesmo tempo, apresentar uma coreografia harmoniosa. O rostinho é de criança, mas a determinação é de gente grande. Júlia tem 12 anos, mas já treina há 4. Eu comecei no colégio, que tinha a atividade no colégio, e eu fui chamada para vir para cá pela professora e eu comecei na 3ª série. A maioria das meninas começa desta forma. Se destacam na escola e são indicadas pelos professores para fazer parte do grupo de ginástica rítmica da Federação Gaúcha. Elas treinam 4h30 por dia, 3 vezes por semana. Elas vêm para cá, elas fazem parte da equipe
E aí a gente vai buscando verba, a gente faz galeto, faz rifa, faz alguns eventos ao longo do ano para juntar o dinheiro para elas irem viajar, para pagar as inscrições, as malhas que são bem caras, né? As roupas da ginástica são bem caras, os aparelhos são importados, então também tudo isso gera um custo bem alto. E a gente, para tentar não onerar tanto os pais, a gente vai fazendo algumas atividades ao longo do ano para juntar essa verba. A federação conta com 20 atletas competidoras. Até o final do ano, as ginastas enfrentam pelo menos mais 6 competições. Em setembro, Alissa, Natália e Júlia vão participar dos Jogos Escolares da Juventude em Fortaleza. Todo ano, mais de 2 milhões de jovens participam das seletivas municipais e estaduais para o evento. A expectativa é de superação. Eu espero fazer o meu melhor, que eu estou treinando bastante para isso. Fazer o que eu estou acostumada a fazer aqui no treino e fazer o meu melhor. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.